Existe um momento específico na vida de todo homem de sucesso em que algo muda. Não é quando ele ganha seu primeiro milhão. Não é quando fecha um grande negócio. É algo muito mais sutil, mas infinitamente mais poderoso. É o momento em que ele para de pensar como alguém que precisa de dinheiro e começa a pensar como alguém que o dinheiro precisa encontrar. Eu descobri isso da maneira mais dolorosa possível. Aos 32 anos, eu tinha acabado de perder tudo. E quando digo tudo, não estou sendo dramático. Meu primeiro negócio havia falido. Eu devia para bancos, para fornecedores, para amigos que confiaram em mim. Minha esposa, na época, olhava para mim com uma mistura de pena e decepção que ainda me corta quando lembro. Eu estava quebrado, mas o pior não era a ausência de dinheiro na conta. O pior era a sensação de que eu não entendia as regras do jogo. Durante meses eu me perguntei: por que algumas pessoas conseguem construir fortunas enquanto outras, trabalhando igualmente duro, mal conseguem pagar as contas? Eu conhecia gente que trabalhava 16 horas por dia e continuava pobre. E conhecia outros que pareciam trabalhar metade disso e acumulavam riqueza de forma quase automática. Qual era a diferença real? A resposta não estava nos livros de finanças que eu lia compulsivamente. Não estava nas estratégias de investimento ou nas planilhas de Excel que eu preenchia toda semana. A resposta estava em algo muito mais fundamental. A maneira como eu pensava sobre o próprio conceito de dinheiro. Deixe-me ser brutalmente honesto com você. A maioria das pessoas pensa no dinheiro como um recurso escasso que precisa ser conquistado, guardado e protegido. Elas veem o dinheiro como um resultado final. Trabalham duro para ganhar, economizam com medo de perder e vivem em um estado constante de ansiedade sobre não ter o suficiente. Esse era exatamente o meu problema. Eu tratava cada real como se fosse o último. Economizava obsessivamente, mas sem propósito real. Tinha medo de investir, porque investir significava risco, e risco significava potencialmente perder o pouco que eu tinha. Minha relação com o dinheiro era baseada inteiramente no medo. E o medo, eu descobri, é o pior conselheiro financeiro que existe. Os ricos pensam diferente, radicalmente diferente. Eles não veem o dinheiro como o objetivo final. Eles veem o dinheiro como uma ferramenta, como um meio, como algo que deve circular e crescer. Mais importante ainda, eles entendem que o dinheiro é atraído por valor, não por esforço. Pense nisso por um momento. Realmente pense. Você pode trabalhar 12 horas por dia carregando tijolos e ganhar muito pouco. Ou pode trabalhar 4 horas por dia resolvendo um problema específico para o qual poucas pessoas têm solução e ganhar uma fortuna. A diferença não está no esforço, está no valor que você cria. Quando eu finalmente entendi isso, tudo mudou. Eu parei de me perguntar: como posso ganhar mais dinheiro? E comecei a me perguntar: que valor único eu posso criar que as pessoas realmente precisam? Essa mudança de perspectiva parece pequena, mas é absolutamente revolucionária. O pensamento do pobre é: preciso trabalhar mais para ganhar mais. O pensamento do rico é: preciso criar mais valor para atrair mais. Você vê a diferença? Um está baseado em tempo e esforço, recursos limitados por natureza. O outro está baseado em criatividade e solução de problemas, recursos essencialmente ilimitados. Mas há outra camada ainda mais profunda nessa diferença de mentalidade. Os pobres tendem a pensar em termos de renda linear, um salário mensal, um valor fixo por hora trabalhada, uma comissão por venda, sempre uma relação direta entre tempo investido e dinheiro recebido. Isso cria um teto inevitável para o quanto você pode ganhar, porque todos nós temos apenas 24 horas no dia. Os ricos pensam em termos de renda exponencial. Eles criam sistemas, constroem ativos, desenvolvem propriedade intelectual, formam equipes. Eles fazem o dinheiro trabalhar enquanto dormem. E não, isso não é um clichê motivacional vazio. É literalmente como a riqueza real é construída,
Quando eu estava quebrado, aos 32 anos eu tinha uma mentalidade de empregado, mesmo sendo empresário. Eu estava no centro de tudo no meu negócio. Se eu não estava trabalhando ativamente, nada acontecia. Eu era o gargalo, eu era o limite. E por isso, meu potencial de ganho estava diretamente limitado pelas horas que eu conseguia trabalhar antes de colapsar de exaustão. Depois da falência, quando recomecei, mudei completamente a abordagem. Eu me perguntei, como posso criar algo que gere valor mesmo quando eu não estou presente? Como posso construir um sistema onde outras pessoas, processos e tecnologia façam o trabalho pesado? Como posso transformar meu tempo em um ativo que se multiplica? Essas perguntas me levaram a construir modelos de negócio completamente diferentes. Modelos onde cada hora investida criava valor duradouro, não apenas lucro imediato. Modelos onde outras pessoas qualificadas podiam executar a visão enquanto eu focava em estratégia. Modelos escaláveis. E aqui está algo que ninguém te conta sobre escalar. Não se trata de trabalhar menos. Nos primeiros anos você provavelmente vai trabalhar mais, mas a natureza do trabalho muda completamente. Você para de trabalhar no negócio e começa a trabalhar no sistema do negócio. Você para de ser o motor e se torna o arquiteto. Outra diferença crucial na mentalidade. Pobres tentam economizar para ficar ricos. Ricos investem para ficar ricos. Economizar é importante, sim, é a fundação. Mas economizar sozinho nunca criou riqueza verdadeira. A inflação sozinha já corrói o poder de compra do dinheiro parado. Você precisa fazer seu dinheiro trabalhar ativamente. Nos meus anos de reconstrução financeira, eu estabeleci uma regra pessoal. Pelo menos 30% de tudo que eu ganhava tinha que ser imediatamente direcionado para investimentos, não para despesas, não para guardar na poupança, para investir em ativos que gerassem retorno, imóveis, ações de empresas sólidas, novos negócios, educação que aumentasse minha capacidade de gerar valor. Isso era difícil? Extremamente. Houve meses em que significava viver de forma muito mais modesta do que eu gostaria, mas foi essa disciplina, mantida consistentemente ao longo de anos, que criou a base da minha fortuna atual. Não foi um grande negócio milagroso. Foi a acumulação composta de decisões corretas, repetidas incansavelmente. E aqui está talvez o insight mais importante que aprendi sobre a mentalidade do rico. Eles entendem profundamente o conceito de custo de oportunidade. Toda vez que você escolhe fazer algo com seu dinheiro, você está simultaneamente escolhendo não fazer milhares de outras coisas. Toda compra por impulso não é apenas o valor gasto, é o retorno que esse dinheiro poderia ter gerado investido adequadamente, multiplicado por décadas. Vou te dar um exemplo concreto. Quando eu tinha 25 anos, gastei 40 mil reais em um carro novo que eu absolutamente não precisava. Eu queria impressionar, queria sentir que estava vencendo. Aquele carro se desvalorizou brutalmente nos primeiros anos. Se eu tivesse investido aqueles 40 mil reais em ações com retorno médio de 10% ao ano, hoje, 20 anos depois, aquele dinheiro valeria mais de 270 mil reais. Aquele carro vale talvez 10 mil hoje, se muito. Esse é o custo real de decisões impulsivas. Não é apenas o dinheiro que você gasta, é o futuro que você está vendendo por um prazer momentâneo no presente. Os ricos entendem isso visceralmente. Eles não são miseráveis ou pão duros. Eles apenas avaliam cada decisão financeira através da lente do custo de oportunidade e do valor de longo prazo. Mas talvez a diferença mais profunda entre o pensamento do pobre e do rico seja esta. Pobres se preocupam com o que vão gastar. Ricos se preocupam com o que vão construir. É uma diferença sutil de foco, mas resulta em trajetórias de vida completamente diferentes. O pobre acorda pensando: quanto eu preciso ganhar esse mês para pagar minhas contas? O rico acorda pensando: que ativo eu posso construir esse ano que gerará renda pelos próximos 20 anos? Um está jogando o jogo da sobrevivência. O outro está jogando o jogo da construção de império. E por mais que isso soe grandioso, a verdade é que qualquer um pode mudar de jogo. Mas primeiro, você precisa mudar a forma como pensa. Deixe-me te contar sobre o dia em que realmente entendi o poder dessa mudança de mentalidade.
Eu estava sentado em um café discreto no centro da cidade, 5 anos depois da minha falência. Naquele momento, eu já havia reconstruído bastante. Tinha 3 negócios funcionando, um portfólio de investimentos crescendo consistentemente e pela primeira vez na vida estava vendo dinheiro entrar mesmo nos dias em que eu não trabalhava. Mas o que me marcou naquele dia não foi uma reunião importante ou um negócio fechado. Foi uma conversa que ouvi por acaso na mesa ao lado. 2 homens, aparentemente da minha idade, discutiam suas vidas financeiras. Um deles havia acabado de receber um aumento significativo no trabalho e estava animado planejando como ia gastar. Um carro melhor, uma viagem internacional, talvez trocar de apartamento. O outro escutava com aquele ar de inveja disfarçada que todos nós conhecemos. O que me impressionou não foi o que eles estavam dizendo, mas o que não estavam. Em nenhum momento da conversa de 40 minutos, eles mencionaram investir aquele dinheiro extra. Nenhuma vez discutiram construir algo próprio. Nem uma única menção a como multiplicar aquela renda adicional. Todo o foco estava em consumo, em gastar melhor, não em construir mais. E eu percebi que aquele tinha sido exatamente o meu pensamento por décadas. Toda vez que ganhava mais, eu simplesmente aumentava meu padrão de vida proporcionalmente. Ganhava 10, gastava 10, ganhava 15, gastava 15, estava sempre na mesma posição relativa, apenas com brinquedos mais caros. Eu estava na esteira da classe média alta, correndo cada vez mais rápido, mas nunca saindo do lugar. Os verdadeiramente ricos fazem o oposto. Quando eles ganham mais, eles mantêm seu padrão de vida relativamente estável e aumentam massivamente sua taxa de investimento. Eles entendem algo fundamental. Seu estilo de vida não constrói riqueza, seus investimentos constroem. Você pode dirigir um carro de luxo e morar em uma mansão, e ainda assim estar tecnicamente pobre se não tiver ativos gerando renda passiva. E pode viver de forma modesta, mas ser genuinamente rico se seus investimentos cobrem suas despesas múltiplas vezes. Existe um conceito que mudou completamente minha vida quando finalmente o internalizei. A diferença entre aparentar riqueza e ser rico. A maioria das pessoas está ocupada demais tentando parecer rica para realmente se tornar rica. Elas compram o carro que mal podem pagar, a roupa de marca que compromete o orçamento, a casa maior do que precisam. Tudo isso para projetar uma imagem de sucesso que, ironicamente, impede o sucesso real. Eu chamo isso de armadilha da ostentação, e é uma armadilha devastadora porque se disfarça de vitória. Cada compra cara te dá uma sensação momentânea de conquista, um breve rush de dopamina, mas está secretamente drenando exatamente os recursos que você precisaria para construir riqueza verdadeira. É como comemorar que você está perdendo peso comendo um bolo inteiro. Os realmente ricos, os bilionários que conheço pessoalmente, são surpreendentemente discretos. Claro, eles têm luxos, mas o luxo não é a prioridade. A prioridade é sempre manter o capital crescendo. Eles entendem que cada real gasto em ostentação é um real a menos, trabalhando para gerar mais reais. E no longo prazo, essa diferença de abordagem cria fossos enormes de patrimônio. Vou te dar números reais para ilustrar. Imagine 2 pessoas ganhando 100 mil reais por mês. A primeira gasta 90 mil mantendo um estilo de vida luxuoso e investe 10 mil. A segunda vive confortavelmente com 50 mil e investe 50 mil. Em 10 anos, com retornos conservadores de 10% ao ano, a primeira terá acumulado cerca de 2 milhões, a segunda terá acumulado mais de 10 milhões. A diferença não está na renda, está na alocação. E essa alocação é determinada inteiramente pela mentalidade. O primeiro está pensando em conforto presente. O segundo está pensando em liberdade futura. O primeiro está comprando coisas. O segundo está comprando tempo de vida, porque é disso que se trata no final das contas. Riqueza verdadeira não é sobre ter coisas caras, é sobre ter escolha. É sobre acordar de manhã e decidir o que fazer com seu dia baseado no que você quer,
não no que você precisa para pagar contas. É sobre poder dizer não a oportunidades que não te inspiram. É sobre ter a liberdade de investir anos em projetos que te apaixonam, mesmo que não sejam imediatamente lucrativos. Eu alcancei esse ponto há cerca de 8 anos. Foi quando meus investimentos passivos começaram a gerar mais do que minhas despesas mensais. Tecnicamente, eu não precisava mais trabalhar. Mas aqui está o paradoxo interessante: quando você não precisa mais trabalhar por dinheiro, você finalmente pode fazer o melhor trabalho da sua vida, porque agora você está fazendo por paixão, por propósito, por legado, não por necessidade. E foi nesse ponto que minha riqueza começou a acelerar exponencialmente. Porque eu não estava mais tomando decisões baseadas em medo ou necessidade imediata. Eu podia pensar em décadas, não em meses. Eu podia fazer apostas calculadas de longo prazo que pessoas presas no ciclo de conta em conta simplesmente não podem fazer. Eu tinha o luxo do tempo e da paciência. E no mundo dos negócios e investimentos, tempo e paciência são vantagens competitivas brutais. Mas vamos voltar para algo mais prático, mais imediato. Como você começa essa transformação de mentalidade? Como você sai do pensamento de escassez e entra no pensamento de abundância quando sua conta bancária está mostrando números desconfortavelmente baixos? A resposta é mais simples do que parece, mas exige disciplina férrea. Você começa tratando a si mesmo como um negócio. Todo negócio próspero separa suas finanças em categorias claras: operacional, investimento, reserva de emergência. Você precisa fazer o mesmo com sua vida pessoal. Estabeleça esta regra absoluta. Pelo menos 20% de tudo que entra deve ser automaticamente direcionado para investimentos antes de você sequer pensar em gastar. Se você ganha 5 mil por mês, R$ 1.000 vão direto para construir seu patrimônio. Se você ganha 20 mil, 4 mil vão, não é opcional. É a primeira conta que você paga, para você mesmo, para seu futuro. Isso é difícil no começo? Sim, você vai precisar viver com menos do que sente que merece. Vai ver amigos gastando em coisas que você está se negando. Vai questionar se vale a pena. Mas eu te garanto, com toda a certeza de quem fez essa jornada, em 5 anos você vai olhar para trás e agradecer imensamente por ter tido essa disciplina. Porque você vai estar em um lugar financeiro que 95% das pessoas nunca alcançarão. E aqui está outro elemento crucial da mentalidade do rico. Eles investem em educação continuamente, especialmente educação financeira. Pobres param de estudar quando terminam a faculdade. Ricos estudam a vida inteira. Eles entendem que conhecimento é o ativo que ninguém pode tirar de você e que gera os maiores retornos de todos. Eu gasto pelo menos 5 horas toda semana estudando, lendo livros sobre economia, finanças, negócios, psicologia, fazendo cursos, conversando com pessoas mais inteligentes que eu, analisando empresas, entendendo tendências de mercado. Esse investimento em conhecimento provavelmente gerou mais retorno financeiro para mim do que qualquer outro investimento único que já fiz, porque conhecimento te dá perspectiva, te ajuda a identificar oportunidades que outros não veem, te protege de erros caros que outros cometem, te dá confiança para agir quando oportunidades aparecem. E no mundo dos investimentos e negócios, oportunidades aparecem constantemente, mas só para aqueles preparados para reconhecê-las. Teve um momento específico em que essa preparação fez toda a diferença. Era 2008, bem no meio da crise financeira global. O mercado estava em pânico absoluto. Empresas sólidas vendo suas ações despencarem 50%, 60%, 70%. Imóveis sendo vendidos por frações do que valiam. Todo mundo estava vendendo, tentando salvar o que restava, dominados pelo medo. Eu também estava com medo, não vou mentir. Mas eu havia estudado o suficiente sobre ciclos econômicos para entender algo fundamental. Crises são onde fortunas são realmente construídas. Não porque você se aproveita do sofrimento alheio, mas porque você tem a coragem e o capital para comprar ativos de qualidade quando todos os outros estão vendendo em pânico.
Naquele período, eu peguei praticamente toda a liquidez que tinha disponível e investi. Comprei ações de empresas que eu sabia que sobreviveriam e prosperariam. Comprei imóveis em localizações privilegiadas que estavam sendo praticamente doados. Fechei parcerias em negócios que precisavam desesperadamente de capital. E fiz tudo isso enquanto amigos e familiares me achavam louco, me implorando para ser conservador, para guardar tudo em dinheiro vivo. 5 anos depois, aqueles investimentos haviam triplicado de valor. Alguns quadruplicaram. Aquela foi a maior aceleração de patrimônio da minha vida. E aconteceu precisamente porque eu tinha a mentalidade certa no momento certo. Eu entendia que o melhor momento para investir é quando parece o pior momento para investir. Que você compra quando há sangue nas ruas, mesmo que seja o seu próprio sangue, mas essa coragem não vem do nada. Ela vem de preparação, de conhecimento, de ter estudado história econômica suficiente para saber que toda crise eventualmente passa e que os mercados sempre se recuperam no longo prazo. Vem de ter disciplina para manter reservas de emergência que te permitem agir quando outros não podem. Vem de ter desenvolvido a mentalidade do rico. E qual é essa mentalidade resumida em sua essência? É pensar probabilisticamente, não emocionalmente. É entender que riqueza é construída através de decisões consistentemente corretas ao longo de décadas, não através de tacadas de sorte. É ter paciência quando todo mundo ao seu redor quer resultados instantâneos. É estar disposto a viver abaixo das suas possibilidades, hoje e para viver muito acima delas amanhã. Deixe-me falar sobre algo que poucos discutem honestamente: o custo emocional de pensar diferente da maioria. Quando você começa a adotar a mentalidade do rico, você inevitavelmente se distancia das pessoas ao seu redor. Seus amigos não entendem por que você não quer jantar naquele restaurante caro todo fim de semana. Sua família não entende por que você dirige um carro simples quando poderia se dar ao luxo de algo melhor. Colegas de trabalho não entendem por que você está sempre lendo sobre finanças em vez de relaxar. Esse isolamento é real e pode ser doloroso. Eu perdi amizades nesse processo. Tive discussões difíceis com pessoas próximas que achavam que eu estava sendo avarento ou paranoico. Teve momentos em que questionei se valia a pena, se eu não deveria simplesmente viver como todo mundo e aceitar uma vida financeira mediana. Mas eu continuei porque entendi algo fundamental. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você quer pensar como rico, precisa estar perto de pessoas que pensam como ricos. Se você quer construir riqueza, precisa estar em ambientes onde construir riqueza é a norma, não a exceção. E isso significa, e às vezes, deixar para trás relacionamentos que não te servem mais. Isso soa duro? É porque é duro. Transformação real sempre é. Mas a alternativa é pior. A alternativa é chegar aos 60 anos e perceber que você viveu uma vida inteira trabalhando duro, mas nunca realmente construiu nada. Que você está dependente de uma aposentadoria miserável do governo. Que você não tem escolhas, não tem segurança, não tem legado para deixar. Essa perspectiva me apavorava muito mais do que o desconforto social de ser diferente. Então eu busquei ativamente novas conexões, comecei a frequentar eventos de networking de alto nível, entrei em grupos de investidores, procurei mentores que já haviam alcançado o que eu queria alcançar. E foi nesses ambientes que minha mentalidade realmente se transformou, porque eu estava constantemente exposto a maneiras diferentes de pensar sobre dinheiro, negócios e vida. Uma conversa em particular mudou minha perspectiva para sempre. Eu estava em um jantar com um grupo de empresários bem-sucedidos e alguém perguntou qual havia sido o melhor investimento que cada um já tinha feito. As respostas foram surpreendentes. Ninguém mencionou ações ou imóveis. Um disse que foi contratar um assistente executivo que liberou 20 horas da sua semana. Outro disse que foi terceirizar tarefas domésticas para poder focar em trabalho estratégico. Outro mencionou investir em terapia, que resolveu bloqueios mentais sobre dinheiro. Foi quando entendi
que os ricos não pensam apenas em investimentos financeiros. Eles pensam em investimentos de tempo, de energia, de atenção. Eles entendem que o recurso mais escasso não é dinheiro, é foco. E eles são implacáveis em proteger seu foco, eliminando tudo que não agrega valor real às suas vidas. Isso me levou a fazer uma auditoria brutal da minha própria vida. Quantas horas eu desperdiçava em reuniões improdutivas? Quanto tempo eu perdia fazendo tarefas que alguém poderia fazer melhor por uma fração do meu custo-hora? Quantas distrações eu permitia que roubassem minha atenção de trabalho realmente importante? As respostas foram desconfortáveis. Eu estava desperdiçando facilmente 30 horas por semana em atividades de baixo valor. Então comecei a delegar, automatizar e eliminar agressivamente. Contratei pessoas para cuidar de tarefas operacionais. Implementei sistemas que rodavam sem minha supervisão constante. Disse não a compromissos que não alinhavam com meus objetivos de longo prazo. O resultado? Minha produtividade e minha renda explodiram, porque agora eu estava focando exclusivamente em atividades de alto impacto, em decisões estratégicas, em construir relacionamentos valiosos, em identificar e capturar grandes oportunidades. Eu não estava mais trabalhando no negócio, estava trabalhando no império. E aqui está algo que precisa ser dito. Construir riqueza não é apenas sobre ganhar mais, é igualmente sobre proteger o que você tem. Os pobres perdem dinheiro constantemente em taxas desnecessárias, juros abusivos, compras impulsivas e decisões financeiras ruins. Os ricos são meticulosos em evitar sangrias financeiras. Vou te dar exemplos concretos. Pobre paga juros rotativos do cartão de crédito que chegam a 15% ao mês. Rico nunca jamais, em hipótese alguma, paga esse tipo de juro. Pobre financia carro novo com juros altos. Rico compra carro usado à vista ou, melhor ainda, nem se preocupa com carro porque usa motorista ou serviços de transporte. Pobre paga taxas bancárias absurdas. Rico negocia tudo ou muda para instituições que valorizam seu patrimônio. Essas pequenas sangrias parecem insignificantes individualmente, mas somadas ao longo de anos representam centenas de milhares de reais que simplesmente evaporam. É dinheiro que poderia estar composto, crescendo, trabalhando para você, mas em vez disso está indo para o bolso de bancos e empresas que se aproveitam da sua falta de atenção financeira. Eu me tornei obsessivo em eliminar essas sangrias. Renegociei contratos. Fechei contas que cobravam taxas. Mudei de bancos. Refinanciei dívidas. Automatizei pagamentos para nunca pagar multa por atraso. Parece chato? É. Mas essas otimizações menores somadas economizaram facilmente milhões ao longo dos anos. Milhões que estão agora trabalhando para mim, gerando mais riqueza. Existe também um componente psicológico profundo na mentalidade do rico que raramente é discutido: a capacidade de adiar gratificação. Pobres precisam da recompensa imediata. Trabalham, recebem, gastam, sentem prazer momentâneo. É um ciclo viciante de gratificação instantânea que os mantém presos. Ricos desenvolvem a capacidade de adiar gratificação por anos, às vezes décadas. Eles investem hoje para colher frutos daqui a 10, 20, 30 anos. Eles entendem que o verdadeiro poder está na composição de longo prazo. E composição só funciona se você for paciente o suficiente para deixar o dinheiro crescer sem interrupção. Eu testei minha própria capacidade de adiar gratificação de formas extremas. Teve um ano em que eu deliberadamente vivi como se ganhasse metade do que realmente ganhava e investi a outra metade integralmente. Foi um ano de privações voluntárias, de dizer não a convites, de manter um estilo de vida quase espartano. Mas aquele ano criou uma aceleração no meu patrimônio que eu sinto os efeitos até hoje, mais de uma década depois. Aquela experiência me ensinou algo que nenhum livro poderia ter ensinado: a diferença entre necessidade e desejo. Nós confundimos essas duas coisas constantemente e essa confusão nos mantém pobres. Você não precisa daquele celular novo, você deseja. Você não precisa jantar fora 3 vezes por semana, você deseja. Você não precisa daquelas férias caras, você deseja.
e não há nada de errado com desejos, mas quando você os trata como necessidades, você destrói sua capacidade de construir riqueza. Os ricos têm desejos também, obviamente, mas eles têm uma hierarquia clara. Primeiro, vêm os investimentos, depois as necessidades reais, e só então, se sobrar, os desejos. Os pobres invertem completamente essa ordem. Satisfazem os desejos primeiro, cobrem as necessidades como podem e investem apenas se sobrar algo, o que raramente sobra. Esse reordenamento de prioridades foi brutal no início. Eu me lembro de estar em um shopping, olhando para algo que eu realmente queria comprar, tendo o dinheiro disponível, mas conscientemente escolhendo não comprar porque aquele dinheiro serviria melhor investido. Meu cérebro estava literalmente gritando comigo, querendo a recompensa imediata. Mas eu me forcei a sair da loja, transferir aquele valor para investimentos e seguir em frente. 6 meses depois, aquele dinheiro já havia crescido 15%. O item que eu queria comprar não me interessava mais. Essa foi uma lição visceral sobre a natureza efêmera dos desejos materiais e o poder duradouro dos investimentos compostos. E a cada vez que eu repetia esse exercício, ficava mais fácil. Meu cérebro estava sendo literalmente reprogramado. Existe uma neurociência por trás disso. Nosso cérebro foi moldado por milhões de anos de evolução para buscar recompensas imediatas porque, historicamente, não havia garantia de que estaríamos vivos amanhã. Então, se você encontrava comida, comia tudo imediatamente. Se encontrava algo útil, pegava. Adiar gratificação era evolutivamente desvantajoso. Mas vivemos agora em um mundo completamente diferente, onde as maiores recompensas vêm precisamente da nossa capacidade de pensar longo prazo, de adiar gratificação, de investir no futuro. O problema é que nosso cérebro ainda opera com software antigo, e vencer esse impulso primitivo exige trabalho consciente e constante. Exige que você literalmente lute contra a sua própria biologia. Eu desenvolvi truques mentais para facilitar essa luta. Sempre que me pegava desejando algo caro, eu calculava quanto aquele dinheiro valeria em 10 anos investido a uma taxa conservadora. Um relógio de 20 mil reais? Em 10 anos investido seria mais de 50 mil. 50 mil que poderiam então gerar 5 mil reais de renda passiva anualmente para sempre. Então eu não estava escolhendo entre ter o relógio ou não. Estava escolhendo entre ter o relógio hoje ou ter 5 mil reais extras por ano pelo resto da vida. Quando enquadrado assim, a decisão se tornava óbvia. Outro aspecto fundamental da mentalidade do rico é a compreensão profunda de risco versus recompensa. Pobres têm uma relação distorcida com risco. Eles evitam riscos calculados que poderiam transformar suas vidas, mas assumem constantemente riscos tolos que os mantêm na pobreza. Financiar um carro novo é um risco enorme disfarçado de segurança. Não investir em educação de qualidade é um risco catastrófico disfarçado de economia. Os ricos fazem o oposto. Eles evitam riscos tolos religiosamente, mas abraçam riscos calculados que oferecem assimetria positiva. O que é assimetria positiva? É quando o potencial de ganho é substancialmente maior que o potencial de perda. Onde, se você está certo, ganha 10, mas se está errado, perde apenas 1. Esse tipo de oportunidade está em todo lugar se você souber procurar. Investir em você mesmo através de educação de qualidade é assimetricamente positivo. O custo é limitado, mas o potencial de retorno é essencialmente infinito. Começar um negócio paralelo enquanto mantém seu emprego é assimetricamente positivo. Você arrisca algum tempo e dinheiro, mas se funcionar, pode multiplicar sua renda permanentemente. Eu estruturei minha vida inteira em torno de buscar a simetria positiva e evitar a simetria negativa. Nunca assumo riscos onde posso perder tudo. Sempre mantenho múltiplas fontes de renda, múltiplos investimentos diversificados, múltiplas redes de segurança. Mas dentro desse framework de segurança, sou agressivo em perseguir oportunidades com alto potencial de recompensa. Teve um investimento específico que exemplifica perfeitamente isso.
Um amigo próximo estava iniciando uma empresa de tecnologia em uma área que eu conhecia bem. Ele precisava de capital inicial e estava oferecendo participação societária. Eu analisei profundamente. O risco era perder R$ 100.000, dinheiro que eu tinha e podia perder sem comprometer minha segurança financeira. A recompensa potencial era ilimitada se a empresa decolasse. Investi. 3 anos depois, aquela empresa foi adquirida por um valor que transformou meus 100 mil iniciais em mais de 4 milhões. Esse é o poder de assimetria positiva combinada com paciência e conhecimento para identificar oportunidades reais. Mas vou ser honesto, para cada investimento assim que funcionou, tive outros 3 que falharam completamente. A diferença é que estruturei tudo de forma que as falhas não me destruíssem, mas os sucessos me transformassem. Essa é a mentalidade do rico. Não é sobre acertar sempre, é sobre criar um sistema onde você pode estar errado muitas vezes e ainda assim sair massivamente à frente no agregado. Isso me leva a outro ponto crucial. Os ricos pensam em termos de portfólio, não de apostas individuais. Eles diversificam não por medo, mas por estratégia. Eles entendem que é impossível prever com certeza o futuro. Então, criam exposição a múltiplos cenários futuros possíveis. Meu próprio portfólio é deliberadamente diversificado. Tenho investimentos em ações de grandes empresas estáveis. Tenho participações em startups de alto risco e alto retorno. Tenho imóveis físicos gerando renda passiva. Tenho negócios operacionais que administro ativamente. Tenho investimentos internacionais em moedas fortes. Tenho até uma pequena parcela em ativos alternativos como arte e criptomoedas. Por que tanta diversificação? Porque eu não sei qual será o próximo grande movimento do mercado. Ninguém sabe. Mas eu sei que tendo exposição a múltiplas classes de ativos, múltiplos setores, múltiplas geografias, algo no meu portfólio vai ter performance excepcional em qualquer cenário econômico. E isso me permite dormir tranquilo à noite, sabendo que minha riqueza está protegida e crescendo independente do que aconteça no mundo. Pobres fazem o oposto, colocam todos os ovos na mesma cesta. Dependem exclusivamente de um emprego, de uma fonte de renda, de um único ativo. E quando algo inevitavelmente dá errado, eles perdem tudo. É uma posição terrivelmente vulnerável. E ainda assim, vejo pessoas inteligentes assumindo esse risco constantemente. Outra dimensão da mentalidade do rico que transformou minha vida. Eles pensam em termos de sistemas e processos, não de esforço heróico. Pobres acreditam que precisam trabalhar incrivelmente duro para ter sucesso. Ricos acreditam que precisam construir sistemas inteligentes que funcionem independente do esforço individual. Quando eu tinha meu primeiro negócio, aquele que faliu, eu era o sistema. Eu estava envolvido em cada decisão, cada venda, cada problema. Quando eu ficava doente ou tirava férias, o negócio parava. Isso não é um negócio, é um emprego disfarçado. E é impossível escalar. No meu recomeço, mudei radicalmente a abordagem. Documentei cada processo. Criei manuais operacionais detalhados. Implementei sistemas de automação onde possível. Contratei pessoas mais competentes que eu em áreas específicas e dei a elas autonomia total. Meu objetivo não era mais ser indispensável, era me tornar completamente dispensável. Parece contraintuitivo, não é? Mas é exatamente como verdadeira riqueza é construída. Quando seu negócio funciona perfeitamente sem você, você finalmente tem um ativo real, algo que tem valor independente da sua presença. E agora você é livre para replicar o processo, para construir o próximo negócio, para investir seu tempo nas oportunidades de maior alavancagem. Hoje eu tenho participação em 7 empresas diferentes. Não porque eu trabalho 100 horas por semana, mas porque cada uma tem sistemas robustos e equipes competentes. Eu invisto talvez 5 horas por semana em cada uma, focando exclusivamente em estratégia de alto nível. O resto roda sozinho. Esse é o poder de pensar em sistemas. E isso se aplica não apenas a negócios, mas a investimentos também. Eu tenho sistemas automatizados que fazem aportes mensais em fundos específicos. Tenho alertas configurados para me notificar quando ações de empresas que acompanho atingem preços-alvo de compra.
Tenho processos documentados para análise de novas oportunidades. Tudo isso remove emoção e inconsistência da equação, garantindo que decisões corretas sejam tomadas automaticamente.